Bem-vindo ao Mar de Letras. Recebemos hoje um escritor que se viu a pulso na vida e na vida literária. O nosso convidado de hoje chama-se José Carlos Moutinho e vamos já começar a conhecer-o. José Carlos, bem-vindo ao Mar de Letras. É um prazer. Vamos conhecê-lo e vamos conhecê-lo desde o princípio. Nasceu no Sobralinho, perto de Vila Franca de Xira, em 1944. Hoje fica perto de Lisboa, mas na altura era longe. Era uma distância tremenda. Quando saímos da aldeia para vir a Lisboa, despedíamos da família. É curioso, não é? Isto há 60 anos. Despedíamos da família. Realmente era uma aventura. Vimos naquele comboio a vapor, a mandar fumo por todo lado, e era interessante. Foi uma época muito boa. Era tão longe, tão longe, tão longe, e eu pergunto-lhe, como é que chegavam os livros ao Sobralinho? Não sei, estamos a falar na minha infância. Na minha infância os livros não me faziam ainda muito parte da minha companhia, não é verdade? A não ser os livros de escola. Sim. Pronto. E devo dizer que, por acaso, eu era um bom aluno. Gostava imenso da língua portuguesa e sempre me aprimorei na nossa língua e gostava de estudar, francamente. Tanto gostava de estudar que a minha professora, que me fez a 4ª classe, e levou-me ao exame era o exame da admissão. Sim. Exame da admissão, levou-me a Vila Franca de Xira, exatamente, e como eu era, pronto, de uma família pobre, eu vivia com a minha mãe, e levou-me para a casa dela em Lisboa, graciosamente, por simpatia, porque gostava de mim, porque eu era bom aluno, e então fiquei 15 dias na Avenida Almirante Reis, em casa da senhora professora, a Dona Maria Madalena Pereira Bessa da Cruz, que está lá no céu, uma senhora maravilhosa. E fiquei 15 dias realmente a fazer uma preparação para a escola preparatória Eugênio dos Santos, em Alvalade, onde eu frequentei durante os 2 anos, fiz os 2 anos, e depois daí fui para Angola, com 13 anos. No tempo em que as pessoas diziam adeus que vou para Lisboa, como é que um menino, porque era um menino, vem todos os dias do Sobralinho para Lisboa para estudar numa escola preparatória? Era uma aventura. Isso era uma aventura. Isso realmente era uma coisa... Pensando bem, como é que eu me meti nessa aventura? A minha mãe meteu-me nessa aventura que ela tinha vontade que eu fosse alguém, que estudasse, que fosse além. E isso na altura em que eu comecei a vir para Lisboa, eu devo dizer que deixei o Sobralinho para ir para Arcena. Arcena é outra aldeia acima da Alverca. É muito, muito encostadinha. Continua a ser longe, em 1950. Ainda mais longe ainda que Sobralinho. Sim. Porque eu tinha que subir uma serra. Repare, eu fui para casa por uma quinta, um casal, de um primo meu, curiosamente andava fugido. Dizia-se que era comunista, antes do 25 de Abril. Então o homem andava fugido. E cedeu-nos o casal, que fomos viver lá para esse casal. Aí há uma serra, havia e há. E eu morava no casal, que descia para uma parte funda, tinha um poço, depois passava aquela parte toda cheia de arvoredos, muito escuro, e eu depois subia a serra, numa escuridão total. Isso a que horas? Isto a que horas? Eu tinha que estar em Lisboa às 8 horas. Eu acho que apanhava o comboio das 7, em Alverca. Eu subia aquilo para aí às 6 da manhã, numa escuridão total. Ó Mário, imagine o inverno. Sim. Dias de frio e de Levava chuva. 2 calças, minha mãe vestia-me 2 calças, como se aquilo adiantasse a uma coisa. Vestia-me 2 calças, chegava a Lisboa ensopado. Chegava entre Campos, o Arieiro, saía numa ou na outra. E depois ia a pé até à escola. Era uma aventura. E por falar em aventuras, porque a sua vida, sobretudo a sua vida nos primeiros anos, é pródiga em aventuras. É muita aventura. Está mais ou menos nesta fase da sua vida, um bocadinho depois do ciclo preparatório, está com 13 anos e surge uma oportunidade de ir para Luanda. De ir para Luanda. Como é que isso lhe apareceu? Porquê? Porque os meus irmãos já tinham ido para Angola antes. Foi primeiro o meu irmão do meio, que foi trabalhar com um tio, para as fazendas do norte, e depois foi o outro meu irmão mais velho. Pronto, os dois instalaram-se em Luanda. E chamaram-me, porque eu estava sozinho com a minha mãe na minha terra, não é? Na altura já estava no Sobralinho, já tinha voltado ao Sobralinho. E pronto, chamaram-me para eu ir primeiro para Angola e posteriormente iria à minha mãe, que assim aconteceu. E lá veio eu para Angola. O que é que esperava encontrar em África? O pequeno José? Eu imaginava a África, falava em África,
que a gente estudava na escola. A África são selvagens, pá. São bichos, macacos na rua, sei lá, eventualmente algum leão escondido atrás da esquina. Não, foi uma coisa impressionante. Eu cheguei a Luanda no navio Kwanza em 1957 e o primeiro impacto foi deslumbramento. Aquela Baía de Luanda, do meu tempo, agora também parece que está melhor ainda, foi realmente um deslumbramento. Aquela avenida marginal, cheia de palmeiras, tudo aquilo me fascinou. Eu digo, afinal, Luanda é uma maravilha. Isto não tem nada a ver com Sobralim, nem com Arsena. É? Se calhar nem com Lisboa. Nem com Lisboa, porque eu acho que diziam na época, diziam um bocadinho orgulhosa e vaidosamente que Luanda era muito mais bonita que Lisboa. Não seria. Lisboa é Lisboa, eu adoro Lisboa, sou apaixonado por Lisboa. Mas Luanda era linda. Eu diria que Luanda era uma vila, era uma vila metida à cidade, mas com estilo de vila. Era muito aconchegante. Vivia-se uma vida social muito extrovertida, vivia-se muito bem, com muitas amizades. E chega a essa cidade que o deslumbra, logo no primeiro impacto, que o acolhe, e 2 anos depois, mais ou menos aos 15 anos, já estava em Luanda, já vivia sozinho, trabalhava, e é também nessa altura que começa a escrever. Escrevia para combater a solidão? Eu acho que naquela altura eu era um miúdo tímido. Era um rapaz inquieto, muito desassossegado, sei lá, achava que o mundo era contra mim. Eu acho que são coisas próprias de adolescentes, são coisas, digamos que até que são coisas parvas da adolescência. Eu sentia, no mundo está contra mim, ninguém gosta de mim, isto, mais aquilo, não sei quanto. Então, comecei a escrever. Quando é que comecei a escrever? Como? Não sei, não me lembro. Sei que comecei a escrever poemas. E lembro-me, curiosamente, de um amigo meu que, por acaso, tem o mesmo nome que eu, José Carlos, que era meu fã, e apoiava muito. Escreve, tu escreves bem, não sei quanto. E comecei a escrever uns poemas. Aqueles poemas de amor, aqueles poemas inocentes. 15 anos também não podiam ser grandes poemas. Não podiam ser grandes obras literárias da poesia. E escrevi montes de coisas. Escrevi muita coisa. E não guardou nada? Não guardou nada, com exceção de um poema que fez quando tinha 22 anos. Já tinha 22 anos. Porquê é que guardou exatamente esse texto e os outros? Mário, não sei porquê. É curioso, eu rasguei os poemas, porque a minha vida também foi um bocado agitada. Porque eu fiz alguns poemas, não digo que tivesse feito 40, 50 poemas, fiz vários, 10, 12, 15 poemas. E os poemas baseavam-se um bocadinho na guerra. A guerra que tinha acontecido, que aquilo levava um bocadinho assim a queremos manter os nossos atos de heroicidade, queremos inscrever para ir para as forças, para a frente de guerra, as coisas assim próprias da juventude. E pronto, escrevia. E quando mais tarde ia reler aquilo que eu escrevia, achava aquilo uma piaguice. Digo, que escrevi isto, que parvoíce, rasgava. Lamento profundamente. Seguem-se depois anos em que começa a trabalhar em propaganda médica. Começas aos 22 anos exatamente. Mais do que Luanda, começa a descobrir Angola inteira. Angola. O que é que descobriu nessa altura? Eu conheci aquilo que me apaixonou, que me encantou. Eu descobri, já em Luanda acontecia, mas no interior, nos matos, vamos dizer, no mato, os cheiros têm outro cheiro. Os perfumes das coisas, das acácias, tudo, aquilo encanta. Aquela flora, aquelas florestas impressionantes. Eu, quando viajava, eu parava no meio das picadas, porque as estradas asfaltadas eram poucas. Havia a estrada de Luanda para Nova Lisboa, a Sá da Bandeira, não sei o quê, e o resto eram picadas. Eu, no meio daquelas picadas, no meio do nada, eu parava para me deixar deslumbrar para aquelas florestas. Realmente fascinava-me. Portanto, Angola, o que era para mim, eram esses cheiros, era um pôr do sol, que é inolvidável. Eu vi um mais ou menos parecido em Brasília. Mais ou menos parecido. Eu disse, este pôr do sol é parecido com o de Angola. Não, mas não é bem parecido, não é bem igual. E a alvorada também, aqueles tons amarelos, vermelhos, impressionante.
Essas eram, digamos que, umas primeiras viagens que eram precursoras de muitas outras que fez, porque em 1973 a sua vida começa a mudar muito rapidamente. Vai para o Brasil, regressa a Angola, vem para Portugal, de novo para o Brasil, depois para Portugal. Foi uma aventura tremenda. Sentia que não conseguia ganhar raízes em nenhum lado? Eu não digo que não conseguisse ganhar raízes. O que eu achava é que estava insatisfeito. Eu sentia-me como que ilhado. Uma Angola com 1.200.000 km², eu sentia-me ilhado. Sentia-me muito confinado àquele espaço. Um espaço enorme. E para ir à África do Sul, a distância é enorme. Para ir para os Congos, que não tinha nada de interesse. Vir a Portugal, fica a distância que nós sabemos. Então eu sentia-me muito confinado. E quando em 72 vim de férias a Portugal e depois ao Brasil, e como a minha mulher tinha muita família, tem muita família no Brasil, aquilo de certo modo encantou-nos. E viu, o Brasil é uma coisa impressionante. São Paulo é um mundo que não tem nada a ver com aquilo que eu tinha visto até então. E decidimos em 73 ir para o Brasil. E depois andou de um lado para o outro, entre Angola, Brasil e Portugal. Eu cheguei, portanto, em 73 fui para o Brasil, fiquei lá 1 ano e meio. Trabalhei numa grande empresa, de medicamentos, a Bayer, que é que se pode dizer, e nas vendas, na altura só nas vendas, dá-se o 25 de Abril, eu pensei, bom, isto agora com o 25 de Abril, a ditadura acabou, se calhar as coisas vão ficar melhores, quiçá Angola vai ficar bem, e há possibilidades de eu voltar a viver em Angola, porque nós tínhamos nossas coisas lá. Tínhamos o prédio que o meu sogro tinha construído, tínhamos tudo, os terrenos, aquelas coisas todas. Eu tinha lá dinheiro, disse ao meu sogro, olha, pago-me aí a viagem, nós vamos por Luanda. Viemos para a África do Sul, para Joanesburgo, Lisboa, e depois chegámos a Luanda. Quando chegámos a Luanda, aquilo foi realmente um choque. Um choque porque os prédios, tudo esburacado, eram buracos de bazuca, de morteiros. E digo, esta Luanda está rota, já não é mais aquela minha Luanda. Mas, de qualquer maneira, ainda não estava posta de parte a hipótese de poder ficar lá. Quando a minha mulher faz anos a 29 de Abril, íamos ao cinema Avis, que é um cinema muito belo, no bairro de Alvalade, um bairro chique, na época. Quando começa o tiroteio, começou a guerra civil entre o FNLA e o MPLA. Então eu vinha em determinado sítio na estrada de Catete, porque pronto, quem está de Angola, quem me estiver a ouvir que é de Angola, sabe onde é a estrada de Catete, em frente ao cemitério novo, começo a ouvir rajadas de metralhadora e vejo os jovens, os pretos, a tirarem-se para o chão e a correr e tudo. E ouvir o tiroteio em rajadas. Eu digo, fiquei apavorado, eu ia no carro, minha mulher encolheu-se lá no fundo do carro, como se adiantasse alguma coisa. Claro. Eu acelerei, foi a única coisa que eu tinha, acelerei o carro, cheguei lá em cima, talvez a 200. E então esse tiroteio começou nesse dia e ficou uma semana inteirinha, os tiros entre eles, nós a vemos os morteiros, as balas tracejantes, foi um pavor. Foi um pavor, eu digo, esta minha Luanda está acabada, E assim que eu pude, vim-me embora para Portugal. E em Portugal faz uma vida nova, uma vida inteira de trabalho, e será após esta vida de trabalho, e já como reformado, que se vem a dedicar a sério, e agora já não era para rasgar, a escrever. Primeiro escreve uns poemas no Facebook, depois começa a ser incentivado e finalmente publica o Cais da Alma, em 2011. Este livro fala sobre o quê? Essa é uma poesia, assim, eu digo que é uma poesia intimista, é uma poesia muito minha, muito minha. Os poetas têm sempre algum medo. Eu não sou poeta, eu sou um escrevinhador, eu não me considero poeta. Eu acho que os poetas têm algum temor, algum receio em se exporem, em se desnudarem. Eu acho que nesse livro eu desnudo-me um bocado. Os outros depois já são um bocadinho mais elaborados, se calhar já fujo um bocadinho tanto ao intimismo para desenvolver um poema noutro estilo, não é? Mas na verdade, esse livro teve um sucesso incrível. E nós vamos justamente agora ouvir um poema, e um poema que vamos ter o privilégio de ouvir pela voz do seu próprio autor. Angola, estás tão longe.
Já não ouço murmurar das tuas ondas, desse teu mar. Nem sinto o perfume das acácias. Há tanto tempo que não vejo o teu maravilhoso pôr do sol, nem sinto o cheiro de terra molhada. Ai, quanta longura nos separa, Angola. Ainda não esqueci o vermelho dos teus caminhos, nem o verde esperançoso da tua flora, tampouco a tua fauna dos meus deslumbramentos. Sabes, Angola, por vezes vejo-me a pensar nostalgicamente e sinto na minha pele a umidade das tuas noites de cacimbo. Revejo as gloriosas alvoradas que transportavam perfumes vindos das longínquas matas. José Carlos já nos disse que com este Cais da Alma, que é um livro com poemas intimistas, de certa forma se desnuda. Curiosamente, o que segue na sua publicação é uma biografia em prosa, Exatamente. Do Tejo ao Kwanza. Abriu mais janelas sobre a sua vida com esta biografia do que com a poesia? Na parte sentimental, a poesia desnudou um pouco mais. Depois o outro é a história da vida, que não tinha nada a esconder, era aquilo que aconteceu comigo. Portanto, não tenho... Acho que na poesia abri-me mais. E sente, quem faz um livro deste, que evoca um percurso, sente saudades de Angola? Muitas saudades. Muitas saudades. Angola, eu digo muitas vezes por brincadeira, não sendo angolano e conhecendo muitos angolanos, eu sinto mais saudades daquela terra do que propriamente alguns angolanos. Muitas saudades. Tantas saudades que eu por vezes, torno-me nostálgico ao pensar naquilo que foi, que eu conheci de Angola, e escrevo muitos poemas. Tenho muitos poemas de Angola, sobre Angola. Neste seu primeiro mergulho na biografia, que peripécias é que nos conta? Eu conto desde que eu ia morrendo afogado no Tejo, com uns 10, 11 anos. Por isso é que eu tenho Angola do Tejo ao Kwanza. Aliás, eu começo com o título Angola Yamushimu Amia, quer dizer Angola do meu coração, em Quimbundo. Privilegio a língua angolana. E depois Angola do Tejo ao Kwanza. Do Tejo porque realmente eu ia morrendo afogado, porque eu nadava razoavelmente bem, e uma criança deixou uma bola numa praia fluvial, a sul de Sobralinho. A criança deixou a bola e fui atrás da bola para apanhar a bola. Aquilo é um rio, e o rio está com as correntes. E o rio estava a levar a água para a nascente. E eu vou atrás da bola. Estou mais do meio do rio, ali perto do mochão da Alhandra, que aquilo é muito largo, e eu queria voltar para a praia. Mas não conseguia, não tinha forças. Também não queria sair nas pedras, que aqui está cheio de pedras de segurança. Não queria vir para as pedras, porque tinha medo. Tinha medo de pôr os pés nas pedras. Sim. Eu tenho medo. Eu tenho algum receio do fundo do mar e dos rios. Bem, ainda hoje tenho. Um bocado vergonhoso, não é? Mas tenho. E eu estava aflito, estava quase a sucumbir. Eu não aguentaria mais 5 minutos. E quando um rapaz se lança à água, vai-me buscar. Não sei o nome do rapaz. Abençoado seja ele, espero que esteja vivo com muita saúde. E trouxe-me para a margem, mais desfalecido que outra coisa. Em Angola, o Kwanza é um rio fantástico, onde se fazem grandes pescarias, principalmente na foz do Kwanza, que há ali uma baía para uma largura imensa, e há um confronto do rio com o mar que provoca ali uma confusão de ondas, e é perigoso. E nós andávamos à pesca de noite, em Corrico, e quando de repente eu andava com meus patrões, eu tinha nessa altura 18 anos, e o irmão gritou: "Ó João Zé, olha a foz, olha a foz, olha a foz." E eu, 18 anos, também era miúdo. Começa a foz, ai meu Deus, começou a ouvir a arrebentação das ondas. Ele acelera o motor a fundo, lá conseguimos sair dali com muita dificuldade. Não deixam de ser peripécias. São peripécias, né? Este do Tejo ao Kwanza vem a ter uma continuação neste livro, Triângulo de Memórias.
Este é um olhar sobre uma fase mais agitada da sua vida. Mais agitada. Porque foi uma terapia que fez com este livro? Não, isto foi terapia, isto foi uma catarse, foi um recuar, porque o Angola do Tejo Kwanza há uma história desde que saí daqui até que fui a Angola, depois a minha vida profissional e depois que fui para o Brasil. E terminou em 1903, tanto assim que eu termino, e as saudades, no final eu digo as saudades, as saudades surgiram, uma coisa assim. Essas saudades surgiram porque, na verdade, eu estava com um pensamento, provavelmente, já estava de querer voltar outra vez a Angola. Então o Triângulo de Memórias já é a continuação de quando eu saí de Angola para o Brasil, e depois do Brasil passo por Angola, de Angola venho a Portugal, e de Portugal apanho aqui o verão quente, de mau agouro, e volto outra vez para o Brasil. Não gostei disto aqui. O que segue na sua publicação, seguem-se muitos poemas, segue-se um romance. Sim. E seguem-se também contos que publica em Teias do Tempo. Gosta da prosa curta? Isso foi uma experiência. Porque alguns desses contos um pouquinho mais desenvolvidos, alguma coisa vem no Triângulo de Memórias. Outros não vêm realmente, grande parte deles não vem, mas alguns vêm sim. E eu gosto da prosa. O conto também me seduz. É curioso que quando eu comecei a escrever o Triângulo de Memórias, aliás, o Angola do Tejo Kwanza, eu pensei assim, eu gostava de ir para a prosa. A poesia, toda a gente escreve poesia, eu gosto de ir para a prosa. E comecei a escrevo. Eu escrevo assim um bocado até compulsivamente. Eu acho que sofro de toque, tenho algum transtorno obsessivo compulsivo de escrever, de escrita. Felizmente que é da escrita, não é de outras coisas. E comecei a escrever. E quando já tinha 40 páginas do Word, pensei assim, isto aqui já não vai ser conto nenhum, vai ser um romance, uma história mais alongada. E foi a partir desse de Angola do Tejo Kwanza que me deu vontade de escrever, de me virar para a prosa. Que depois... O Teias do Tempo é posterior ao Triângulo de Memórias. É posterior. O Triângulo de Memórias foi praticamente a seguir, foi 2015 que lancei o Triângulo de Memórias. Aí desenvolvi mais as histórias. Já até há uma ficção aí misturada. Até há uma ficção. E este é o seu mais recente livro, A Aldeia do Paraíso, Angola. Esse livro realmente é o meu menino. É o meu livro de estimação. Porque... É o primeiro livro que eu me entrego à ficção, entrego-me ao romance, à invenção pura, porque eu não conheço essa gente, não conheço nada, não conheço se existe essa aldeia lá perto da Gabela. A Gabela existe, mas não sei se esta aldeia existe. Eu inventei essa aldeia. Isso tudo é uma ficção. Já ouvimos a poesia do nosso convidado. Ouçamos agora o som da sua prosa extraída de Aldeia do Paraíso, Angola. Era uma sexta-feira ensolarada, quando, pela manhã, o casal Meireles parte de Benguela para a Aldeia do Paraíso, para a casa dos pais de Cláudio, o rapaz que tivera a ousadia de engravidar sua filha única, a menina mais linda aos olhos de seus pais. Seguia ao lado de Sofia, de mãos dadas, no banco traseiro do Toyota Corolla do tenente, que galgava quilómetro após quilómetro para se fazer chegar ao término da viagem, cerca de 215 quilómetros além, na Gabela. A estrada era perfeita e os quilómetros faziam-se em pouco mais de hora e meia. Da Gabela até a Aldeia do Paraíso é que teria de ser percorrida mais devagar, principalmente para um carro ligeiro, uma vez que a estrada não era asfaltada, mas sim de terra batida, vermelha, mais como uma picada. Chegariam de improviso, pois os pais de Cláudio não tinham sido avisados por falta de telefone e, nessa época, os telemóveis eram desconhecidos. Contavam ter sorte de encontrar Eugênio e Manuel Teixeira na moradia, para não terem de fazer mais quilómetros de picada, até à fazenda, e como era cedo, tinham essa esperança. Este é o Aldeia do Paraíso, Angola, que acabámos de ouvir agora, e de facto tem uma vida movimentada, mas ainda não editou nem no Brasil, nem em Angola. Sente pena? Sinto, muita pena. Eu não é a falta de concorrer... Ganhei uns prémios no outro dia numa academia de poesia dada em Minas Gerais. Por acaso ganhei 3 prémios no mesmo concurso. Fiquei com o segundo de poesia, fiquei com o terceiro de conto e fiquei com uma menção honrosa. Uma menção honrosa, exatamente. Pronto, achei muito engraçado aqui, foi interessante. Agora,
editar no Brasil, editar em Angola, quem me dera. O problema é o seguinte, eu não sou figura pública, eu sou só o José Carlos Moutinho, desconhecido. Quem me edita são editoras pequenas. Com uma obra já tão diversificada e tão volumosa, o que é que tem nesta altura em preparação, como próximos trabalhos seus? Eu estou com a ideia de lançar em junho um outro livro de ficção, um romance de amores, paixões exacerbadas, assim, umas paranoias mesmo, em que meto a droga, um jovem drogado, que depois regenerou-se, e, portanto, tudo passado no Porto. E que acaba tudo bem, acaba numas paixões interessantes, que transformam-se em amor. É um livro interessante. Eu acho que esse livro é engraçado. Vou fazer edição de autor. Eu estou saturado com as editoras. Não me levo a lado nenhum. E eu, como não vou a lado nenhum, então vou eu sozinho. Estou a fazer a minha primeira edição de autor. E tenho um outro, que foi a pedido dessa editora, que fez a Aldeia do Paraíso, para eu escrever um livro sobre a guerra, a paz e o amor. Portanto, há já um título que é Amor em Tempo de Guerra. O nosso amigo jornalista lá de cima do Porto Canal, Júlio Magalhães, escreveu O Amor em Tempos de Guerra. Portanto, ela disse, escreve um livro, Amor em Tempo de Guerra, já existe filme e tudo. Então, eu, eventualmente, escrevi O Amor, a Guerra e a Paz. Escrevi esse livro a pedido da editora. Então, o que é que eu escrevi? Eu não andei na guerra. Eu fiquei livre, porque eu tinha uma perna fraturada aos 18 anos, e depois fui curado pelo médico militar, que fazia parte da junta médica militar, e ele, logicamente que não, disse que eu não tinha condições de ir para a tropa, por muita tristeza minha. Isto não é demagogia. Eu tive tristeza de não ir para a guerra, para a tropa. Não fui. E então, esse livro, eu não fiz guerra, como é que eu vou escrever sobre guerra? Tive que me basear na guerra da África, de Angola, daquilo que eu conhecia, de informações que fui buscar à net. Fui buscar algumas informações e criei uma história de amor, 2 ou 3, umas 4 ou 5 personagens, e acho que ficou um livro engraçado. Muito bem, José Carlos Moutinho, foi um gosto contribuir para que saísse desse anonimato que acha que o aprisiona. Muito obrigado por ter vindo até ao Mar de Letras, assim terminamos mais um dos nossos programas. Foi bom contar com a sua companhia, que obviamente não dispensaremos na nossa próxima emissão. Eu despeço-me, até lá.